Aleluia, louvado seja Deus por este louvor, por este momento em que estivemos adorando ao Senhor. Eu já vou estar ministrando a palavra e depois nós já vamos estar celebrando a ceia. Queridos, no texto que nós lemos para o início do culto, nós podemos aprender algumas coisas com esta palavra. No versículo de número 1, uma das coisas que nós podemos observar é Evangelho de João capítulo 13, diz que o Senhor Jesus, Ele amou os seus discípulos que estavam no mundo. E o Senhor os amou até o fim. O Senhor, Ele, com seu amor maravilhoso, mesmo em meio a tantas coisas que aconteceram, e mesmo Jesus sabendo de tudo que iria acontecer, Ele sabia que no meio dos seus discípulos tinha um ali que ia traí-lo. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Tanto é que ele fala para Pedro que Pedro ia negá-lo. Jesus sabia que os discípulos iriam deixá-lo naquele momento de maior dificuldade de Jesus, aonde ele ia passar por muita humilhação, muito sofrimento. Mas o texto diz que Jesus os amou até o fim. O Senhor, mesmo sabendo de tudo, não deixou de amá-los. E eu fico imaginando se você ou eu estivéssemos assentados a uma mesa, nos alimentando com um grupo de discípulos, de seguidores, de amigos, e você soubesse que ali estava alguém que ia te trair, qual seria a minha ação? Qual seria a sua reação, né? Talvez nós iríamos fazer, eu vou eliminar ele antes que ele me traia. Mas Jesus, Ele sabendo de toda a situação, Ele continuou com seu amor, com a sua misericórdia, e Ele teve perseverança em amar os seus discípulos. E nós, queridos, muitas vezes somos tentados a desistir em muitas coisas da nossa vida. E até mesmo em deixar de amar as pessoas, por causa daquilo que elas nos fazem, por causa da forma que as coisas acontecem. Mas Jesus, Ele foi perseverante em todos os sentidos. E uma das coisas que Jesus diz aqui nesse texto, Ele diz assim: como eu fiz, façais vós também. O Senhor, Ele fez, primeiro em obediência ao Pai, porque Ele estava fazendo a vontade do Pai. E segundo, aquilo que Jesus fez, enquanto Ele esteve aqui, Ele nos deixou o exemplo de como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Quando nós estamos em uma situação, que é uma situação bem difícil, uma situação que talvez nós não estamos conseguindo resolver ou sair daquela situação, uma coisa que às vezes nós devemos fazer e que podemos fazer é perguntar:
O que Jesus faria nessa situação? Qual seria a atitude de Jesus nessa situação? O que ele faria? Qual seria a posição de Jesus Cristo? A palavra do Senhor diz que nós devemos andar como ele andou. Então, andar como ele andou é procurar seguir os passos de Cristo e procurarmos seguir o exemplo que ele tem nos deixado. Não só, o exemplo não está relacionado à questão do que ele falou. O que ele falou nós precisamos cumprir, nós precisamos obedecer. Mas o exemplo é aquilo que ele fez. A forma que ele agiu, né? E ele disse que nós devemos, então, seguir o exemplo dele. E o texto que está se referindo também, porque era um momento onde Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, ele celebra a Santa Ceia com eles, e ele naquele momento também, diz o texto que ele tirou as suas vestes, ele se cingiu de uma toalha, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar com a toalha. E quando ele aproxima de Simão Pedro, quando ele aproxima de Pedro, Pedro tem uma reação. E Pedro faz uma pergunta para Jesus: tu me lavas? Tu lava-me os pés a mim? Pedro, ele, na sua cabeça, na sua forma de pensar, ele entende que Jesus não poderia fazer aquilo, porque Jesus era o Senhor, Jesus era mestre, Jesus era o que estava liderando eles. E aí Jesus dá uma resposta para ele, dizendo: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Uma outra coisa que nós aprendemos também, aqui nesse texto, é que tem muitas coisas que acontecem, que no momento nós não entendemos. Naquele momento Pedro, na sua compreensão, ele não estava entendendo o que Jesus estava fazendo. Não só não estava entendendo, mas também ele não estava concordando com o que Jesus estava fazendo. E às vezes, nós também não entendemos algumas coisas que estão acontecendo, algumas coisas que acontecem na nossa vida, ou de repente também nós não concordamos. Não, eu não concordo com isso que está acontecendo, eu não concordo com o que está sendo feito. Mas Jesus disse para ele: olha, você não sabe agora, mas você vai saber depois. Isso acontece também comigo, acontece com você. Há situações na nossa vida que nós não queremos aceitar, há situação na nossa vida que nós não queremos concordar, mas lá na frente nós vamos entender por que aquilo aconteceu, por que as coisas foram daquela forma. E Jesus ali, ele estava trazendo um grande ensinamento para eles. E Pedro, mesmo diante desta palavra de Jesus, mesmo Jesus dizendo para ele: olha, você não sabe agora, mas você vai saber depois. Mas mesmo diante desta resposta de Jesus, Pedro diz para ele: nunca me lavarás os pés. E nós também, de repente, agimos assim. Nós não estamos entendendo, e o Senhor às vezes até traz uma resposta para nós, mas nós retrucamos a resposta do Senhor, nós não aceitamos a resposta do Senhor. E mesmo Jesus dizendo para ele: Pedro, olha, você não sabe agora, mas você vai entender depois. Ele diz: nunca
me lavarás os pés? E olha, né? Nunca. Quantas vezes nós falamos, nunca eu vou fazer isso? Ou nunca isso vai acontecer? E de repente nós estamos fazendo aquilo que nós falamos que nunca vamos fazer. Ou de repente nós estamos envolvidos numa situação que nós pensamos que nós nunca estaríamos naquela situação. E o Senhor disse para ele, olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Se eu não te lavar, simplesmente você não tem parte comigo. Pedro, ele era uma pessoa que estava nos extremos, né? Ele fala para Jesus, nunca me lavarás os pés. E quando Jesus disse para ele, olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, aí ele já foi para o outro extremo. Aí ele diz, então Senhor, olha, não só os pés, mas também lava as mãos, lava a cabeça. E nós também temos essa tendência, às vezes, de extremos, né? E no meio evangélico, irmãos, infelizmente, a gente vê muito isso. As pessoas nos extremos. E como esses extremos atrapalham a igreja. Como esses extremos atrapalham o que o Senhor está fazendo na nossa vida, ou o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nós nos fechamos no nosso próprio pensamento, porque Pedro ele estava firmado no que ele pensava, no que ele entendia. Então eu entendo desta forma, que o Senhor não deve lavar os meus pés, então nunca me lavarás os pés. Ele fecha no seu entendimento, e dentro do seu entendimento ele vai para um extremo. Mas quando o Senhor Jesus leva uma palavra mais focada, mais forte, aí ele já vai lá para o outro ponto. E assim a igreja muitas vezes age também. Assim nós às vezes agimos na nossa vida espiritual, buscando extremos. Mas nós precisamos ser moderados. Nós precisamos buscar a moderação, porque isso vai ajudar tanto a nossa vida espiritual, como a igreja, e como a nossa vida, no nosso dia a dia. Quantas amizades já foram destruídas? Quantas pessoas perderam amigos? Amizades se perderam, por quê? Por causa de alguém extremista. Quantos problemas no casamento, na vida conjugal, poderiam ser evitados? Poderiam ser evitados se a pessoa não agisse no extremo. Porque, e aí, se os dois estiverem no extremo, pior ainda. Porque um está numa ponta e o outro está na outra. Nós precisamos procurar nos aproximar na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de trabalhar. E então, o Senhor, quando Pedro disse essa palavra para ele, lava também as mãos, lava também a cabeça, o Senhor disse para ele, olha, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Então eles estavam dizendo que eles estavam limpos, então eles precisavam lavar só os pés. E Jesus lava os pés dos seus discípulos. O Senhor, o Mestre, Ele está agora servindo. Ele está agora agindo como servo.
lavando os pés dos seus discípulos. E sabe, queridos, uma outra coisa que eu tenho visto, que a igreja tem sofrido muito com isto, é que uma grande parte das pessoas, e principalmente os que estão envolvidos com liderança, às vezes não estão entendendo que liderança é servir. Ser líder é ser servo, é estar servindo as pessoas. E de repente as pessoas estão achando que liderança é uma posição, liderança é dominar. Muitos estão buscando posições, estão buscando estar em uma posição de destaque. Mas liderança não é isso. Todos nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Para servir. Jesus, ele poderia ter ficado sentado e dizer, ó, lavem os meus pés. Mas não. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele lava os pés dos seus discípulos e ele diz, olha, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se vocês sabem essas coisas, então vocês serão felizes se vocês fizerem. Sabe, queridos, nós precisamos mudar muitas coisas na nossa vida. Nós precisamos mudar muitas coisas na nossa forma de agir, na nossa forma de relacionar uns com os outros, na nossa forma de pensar. É preciso nós olharmos primeiro no que Jesus ensinou e olhar pela forma que Ele agiu. Ontem eu estava fazendo um serviço e enquanto eu estava fazendo aquele serviço eu pensava, porque a gente fica o tempo todo pensando na igreja, pensando nas coisas de Deus, mesmo quando estamos fazendo algum trabalho que não tem nada a ver com aquilo, mas estamos sempre pensando. E eu pensava naquele momento, porque às vezes dá vontade de orar e chegar em alguém, numa pessoa que você vê que às vezes ela está tendo atitudes que precisam de libertação, e colocar as mãos sobre ela, repreender e declarar que a pessoa liberta em nome de Jesus. Mas aí eu comecei a pensar, tem pessoas que elas estão possessas, e quando ela está possessa, realmente você tem que chegar, repreender, expulsar o demônio. Quando ela está escravizada por um demônio, sim, precisa orar e libertar aquela pessoa, repreender aquele demônio que está agindo na vida daquela pessoa. Mas só que tem algumas libertações que elas precisam de conhecimento da verdade, para que ela seja liberta. Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque há libertações na nossa vida que não são ações de demônio, mas são por causa da forma de nós pensarmos, da forma de nós agirmos,
das decisões que nós tomamos, das atitudes que nós temos. E aí depende de nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos o que o Senhor Jesus ensinou, o que o Senhor Jesus fez, e começarmos a praticar, a viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. E a libertação, ela virá. E esta é a libertação que a maioria das pessoas precisam, do conhecimento da verdade, para a transformação da mente, para a renovação da mente, para a mudança, para a transformação. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, queridos, aprender com o que Jesus fez e agir segundo o exemplo que o Senhor tem nos dado.